Ó, você que está aí curtindo o nosso conteúdo, não custa nada para você e para nós é muito importante que você se inscreva no canal. Bora com a gente e bora para os cortes. Então, que conseguiu este empate que tem um gostinho de vitória, né? Pelo jeito que foi, e eu acho que muito, como tu analisou lá no Insta do 4D, aliás, vocês já aproveitam e sigam a gente, sigam a Renata também, tá lá no Instagram de 4D TV. Tu falou, né, que ia pegar, de repente, no psicológico, o Grêmio tava como zebra, o Flamengo vinha de uma goleada histórica maior, da história do Brasileirão de pontos corridos. Claro. Por onde tu acha que passa esse resultado? Mauro, eu acho que passa, não vou dizer que somente pelo mérito do Grêmio, né? Teve também essa questão da maturidade psicológica do Flamengo que chamou a atenção, porque o Flamengo mostrou até hoje, né? E o Inter foi muito vítima disso, desse amadurecimento do trabalho, fruto do trabalho do Felipe Luiz, que ele consegue, né, formar jogadores que são muito frios, né? Que essa questão psicológica não afeta eles ou é minimamente se veem afetados por isso. Então eu pensava que seria possível, porque foi muito atípico aquele resultado, né? Então, o que acontece? Um resultado atípico, uma goleada de 8-0, vai transformar a semana do jogador, né? O jogador, ele vai ter uma carga, talvez, de responsabilidade muito maior, porque a torcida estava esperando replicar aquele resultado. Então, já entraram com essa desvantagem, né? E depois daqueles 10 minutos, eu acho que o Grêmio foi muito assertivo naqueles primeiros 10 minutos, porque ele segurou a pressão do Flamengo, né? Não tomou nenhum gol. Se tivesse tomado algum gol naquele início, provavelmente a porteira ia estar aberta, o Flamengo ia aproveitar aquela vulnerabilidade, que é o que tem acontecido. Esse é o padrão de comportamento do Flamengo com os outros times, né? Foi o que aconteceu com o Vitória, né? Foram 2 gols em 3 minutos. Então o Grêmio não permitiu essa janela, né? Não mostrou essa vulnerabilidade anímica para o Flamengo, que o Flamengo se alimenta muito disso. As vitórias deles são construídas em base a esse medo que os times já têm, né? A narrativa Flamengo já diz que é um time imbatível. Então o Grêmio teve essa inteligência, sabedoria, perspicácia aí que vai da mão do Mano Menezes de não cair nesse conto. Eu acho que essa é a principal qualidade do Grêmio jogando contra o Flamengo no Maracanã. Soube segurar essa pressão, né? Durante a semana, os gremistas muito falavam, o Mano tem que fazer o que ele faz, estacionar o ônibus lá atrás. E realmente, em muitos momentos, o Grêmio, concordo contigo, claro, o Mano tem essa expertise, é um cara extremamente experiente, mas não ganhou na tática, né? Não ganhou na qualidade, porque o Flamengo tem muito mais. Em muitos momentos a gente via todo o time do Grêmio dentro da área, ou todo o time do Grêmio defendendo, assim, não tinha a parte que atacava, a parte que defendia. É um pouco de sorte, talvez, de pegar esse Flamengo num momento muito empolgado. Aliás, o Flamengo, durante a semana, passou por um problema parecido com o que o Inter passou, de tretas dos jogadores nas redes sociais, né? Da ex-esposa expondo o cara. O Inter tá passando por isso agora, o Inter infiel, né? São muitas traições sendo expostas. O Flamengo, a questão da pensão, do não sei o quê. Então, assim, os jogadores dizem que isso não afeta, mas o Inter, com certeza, ficou muito afetado e o Bernabé tá tentando se recuperar até agora. Eu acho que talvez isso possa ter ajudado também uma pequena crise, né, externa, mas que vai para dentro do grupo, e essa super confiança. E esse Flamengo que é imparável, né, em algum momento os times podem conseguir parar, vai perdendo pontos, né, tem um Cruzeiro que tá, enfim, tentando buscar um campeonato brasileiro, mas talvez no salto alto que o Flamengo possa perder? Claro, geralmente, né, tem essa síndrome que a gente fala, o fenômeno psicológico do Davi contra o Golias. Terrível a gente falar que o Grêmio passa a ser um Davi, né? Que é o time menor, mas enfim, ele estava, né? Moralmente falando, não, mas é impossível o Grêmio... a gente não dizer que é hoje no Flamengo o maior time do continente pelo grupo que tem, né? Exato, e o benefício do Grêmio foi justamente que ele estava jogando talvez por primeira vez sem tanta expectativa, sem ter que carregar aquela responsabilidade da vitória, né? Mas isso aí, os outros times que enfrentaram o Flamengo, inclusive o Internacional, também tinham a favor dele, né? Mas o contexto ali do Grêmio era muito mais de construir uma narrativa de superação. O Grêmio conseguiu. Só que esse Grêmio de hoje, ele está conseguindo imprimir em campo essa atitude mais combativa, porque há 2 meses o Grêmio não estava conseguindo. E o Grêmio também estava vivendo cenários e circunstâncias adversas que ele poderia tirar proveito e não conseguia. Então, ponto positivo para esse amadurecimento do Grêmio nessa questão de atitude, né? Que a gente está falando aqui de aspectos bem subjetivos, mas que são super importantes. Então, o Mano está conseguindo, com alguns jogadores aí, peças-chaves como o Noriega,
Que é incrível como é que diz, o primeiro jogo da a estreia dele, né? O debut que qualquer jogador gostaria, porque ele realmente conseguiu transmitir para os outros jogadores, um jogador super jovem, né? Essa atitude mais combativa, mais aguerrida. E isso também passa pela vitória. E tu me perguntaste, né? Pontos que poderiam ter formado essa vitória. Eu acho que aqueles 2 lances de defesa excepcionais do Volpi no minuto 40, acho que foi, né? Do Pedro. O Noriega também tira uma bola de dentro do gol, né? Foi em sequência, né? Primeiro aquele chute do Pedro, uma defesa absurda do Volpi, e logo em seguida aquela, né, que o Noriega salva na linha. Aquele gol. E isso foi bem no momento mais crítico, emocionalmente falando, do jogo, que é já entrando pro segundo tempo. Então o Grêmio moralmente deu um up com aquelas 2 jogadas, é quase um gol, né? Acho que aquelas 2 defesas teve um efeito similar a um gol, e o Grêmio conseguiu ir pro vestiário já com um pouquinho mais inflado o ego, sabe? E tinham conseguido segurar o time com o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, líder, e estavam indo mais descansados nesse aspecto pro segundo tempo. Tu mencionou agora um personagem super importante deste Grêmio de 2025, que é o Thiago Volpi, que vive altos e baixos. Ele chega em baixa, sem confiança da torcida por uma série de fatores, né? Não era um goleiro que todo mundo confiava. Aí ele começa salvando, pegando pênaltis e tudo mais. Aí depois, nessa fase ruim, recente, que diríamos que o Grêmio ainda vive, né? Não tá no seu auge, mas em altos e baixos. E ontem, com certeza, é um auge dele. E ele é, junto com o Noriega, mas com certeza ele é o protagonista deste Grêmio. Um jogador que era, com certeza, um dos mais criticados também. Sim, com certeza. Porque ele tá sempre nesses de extremos, né? Eu acho que o que causa desconfiança é justamente isso. Ou ele tem partidas épicas, ou ele tem errores grotescos. Ele não consegue ser muito estável, linear, ele não consegue. Então isso causa muita desconfiança, mas ele consegue ser hoje o jogador que pega a responsabilidade para ele, né? Que no momento que o Grêmio tava, volto a dizer, né, há um mês tão descaracterizado, tão medroso, o Grêmio tão apático, ele conseguiu pegar a responsabilidade para ele no Maracanã, com 70 mil pessoas. Maior público do ano do Flamengo. Maior público do ano, né? A torcida toda contra ali. Ele teve a frieza, eu acho que ele tem muito conhecimento dessa capacidade dele, né? A autopercepção dele é muito correta. Ele sabe que a distração do som da torcida, a distração ali dos próprios jogadores do Flamengo, que eles têm aquela catimba, né? Eles sabem como desenfocar o jogador. Ele sabe que isso aí não afeta ele. E o Mano também soube, né? E o Mano designou também, né? Deu autorização para ele cobrar o pênalti. Ele agradece o Mano Menezes, o que fala muito bem dessa coesão de grupo, né? Que eles estão sendo influenciados ainda pelo treinador. E, por sorte dos gremistas, o Braithwaite não tava ali para bater aquele pênalti, porque eu não sei se o Braithwaite seria a melhor opção. Galera, seguinte, você tá aqui curtindo o nosso conteúdo, curte esse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho. Isso é muito importante para o nosso conteúdo de qualidade chegar a cada vez mais gremistas e colorados e também torcedores do mundo inteiro. O teu like não custa nada. Te inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente na 4D TV.